Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo, e no vídeo de hoje vamos corrigir a segunda leva dos exercícios sobre ligações químicas. Esses exercícios estão na página 18 e 19 da apostila do segundo bimestre e são exercícios bem focados na parte ali de ligação iônica e ligação metálica, correto? Então o primeiro exercício que tem ali essa segunda bateria é o exercício 7 da VUNESP São Paulo. O que esse exercício fala pra gente? Olha lá, ó. Considere as espécies químicas de bromo molecular, BR2, e brometo de potássio, KBr. Dados os números de elétrons da camada de valência de potássio ser apenas 1 e o de bromo ser 7 elétrons, explique justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de alternativa A, BR2, e alternativa B, potássio e bromo, ou seja, brometo de potássio. Então vamos lá. Exercício 7, alternativa A, ele está falando ali, ó, do brometo BR2, do bromo em formato molecular. Pessoal, o bromo tem quantos elétrons na camada de valência? Ele está falando que tem 7. Se nós temos um bromo ligado a outro bromo, ambos possuem 7 elétrons na camada de valência, não tem diferença de eletronegatividade, ambos são ametais. Logo, que tipo de ligação nós vamos ter entre esses dois átomos? Uma ligação covalente. Então aqui, ó, ligação covalente. Além disso, por quê? Vamos pensar lá, aqui, ó, BR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro bromo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formando uma ligação aqui, melhor ainda, em vez de deixar assim, aqui, ó, um traço que a gente já viu que representa um par de elétrons. Logo, ligação covalente, ligação entre dois ametais, ambos possuem o mesmo número de elétrons. Então, isso caracteriza o compartilhamento de elétrons, logo, ligação covalente. Na alternativa B, da 7, nós temos o brometo de potássio. Olha lá, potássio, pessoal, 1 elétron na valência. O bromo, nós vemos que tem, ó, 7. Potássio, metal, bromo, ametal. É mais fácil o potássio alcançar toda a estabilidade do octeto, a estabilidade de um gás nobre, buscando 7 elétrons ou doando 1 elétron? Doando 1 elétron. E para o bromo receber 1 elétron que se desvencilhar desses 7 elétrons que ele tem. Logo, então, o potássio, vou pegar aqui, ó. O potássio, ele transfere esse elétron para o bromo, de tal maneira, então, que nós temos um cátion de potássio, um ânion de bromo, logo, a atração eletrostática, formando uma ligação iônica. Então, ligação covalente, a B, ligação iônica. Certo? Sempre lembra da regrinha. Metal com ametal, ligação iônica. Ametal a metal, hidrogênio a metal, hidrogênio a hidrogênio, ligação covalente. Perfeito? Então, exercício 7 está corrigido. Apagar aqui, rapidamente. Qualquer coisa, pausa o vídeo, copia. Certo? Vamos para o exercício 8. Precisa apagar aqui, então. Vamos lá. Exercício 8, pessoal. Ele diz o seguinte, da Mackenzie de São Paulo também. Sabendo que o número de elétrons doados e recebidos deve ser o mesmo e que o cálcio doa 2 elétrons e o flúor recebe somente 1, então, ao se ligarem entre si, átomos de cálcio e flúor obtêm uma substância cuja fórmula correta é... Vamos lá, o que ele falou? Ele falou de cálcio e flúor. Cálcio, por si só, ele forma um cátion bivalente, porque ele doa os 2 elétrons da valência dele. Logo, cátion bivalente, olha lá, ó, cálcio 2+. Beleza?
O flúor, ele tem 7 elétrons na valência, ou seja, só vai receber um elétron para completar o octeto. Logo, o flúor vai formar uma única carga negativa. E qual que é a regra lá que nós já conversamos algumas vezes? Olha lá, ó, a carga determina o índice. De tal maneira, então, aqui, ó, aqui no exemplo, no exercício 8, vai ficar cálcio. Quantos cálcios? Apenas um. Logo, se só apenas um, não precisa nem colocar o número. Flúor, quantos flúoros? 2. Porque o cálcio tem uma carga mais 2. Logo, a fórmula correta do fluoreto de cálcio é CaF2, correspondente à alternativa E de escola. Correto? Exercício 9 da Unesp agora. Vou colocar aqui, ó. O reagente X e Y tem, respectivamente, 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, formam-se o composto. Então vamos lá. Ele vai falar ó, X e Y agora. X e Y. X possui 2 elétrons na camada de valência. Apenas 2. Concorda comigo? Só tem 2 elétrons, é mais fácil ele perder esses 2 elétrons ou conseguir mais 6 elétrons para completar o octeto? Perder os 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, qual que é a carga que esse elemento vai ter? Mais 2. Y tem 6 elétrons na valência. Para ele compensa perder 6 elétrons ou ganhar mais 2 elétrons? Receber esses 2 elétrons. Ou seja, vai ter uma carga no final menos 2. Aqui também a questão, a carga determina o coeficiente. Porém, tem que lembrar sempre, pessoal, que tem que ser o menor número possível. Concorda comigo? Ó, X está doando 2 elétrons. Y quer ganhar 2 elétrons. Logo, 1x para 1y. Correto? Então, X doou 2 elétrons. Y recebeu 2 elétrons. Quantos X e quantos Y nós precisamos? Apenas um de cada. Logo, a fórmula desse elemento é XY. X doa 2, Y recebe 2. Logo, você precisa de apenas um de cada para neutralizar essa carga. Beleza? Exercício 10 da UEL. Na combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio, pode resultar a substância de fórmula. E ele dá o número atômico do magnésio 12 e nitrogênio 7. Vou colocar aqui, ó. 10. Magnésio 12, nitrogênio 7. Por que ele dá o número atômico? Porque às vezes você pode não conseguir lembrar da posição deles na tabela periódica. Correto? Então, se você não lembra, você faz a distribuição eletrônica. Não são íons a princípio, por enquanto. Logo, 12, você faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p, ó, 4, 2p, 3. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Quantos elétrons o magnésio tem na camada de valência? A camada de valência do magnésio aqui, ó, camada 3. Quantos elétrons? Apenas 2 elétrons, certo? Então, se ele tem 2 elétrons, ele é mais fácil ele perder esses 2 elétrons ou conseguir outros 6. Perder 2 elétrons. Nitrogênio. Quantos elétrons o nitrogênio tem na camada de valência? Qual que é a camada de valência do nitrogênio? Aqui, ó, 2s2, 2p3. 2 mais 3, logo tem 5 elétrons na valência, o nitrogênio. Aqui tem 2 elétrons. 5 elétrons. O nitrogênio, compensa ele conseguir mais 3 elétrons ou tentar perder esses 5 elétrons? Compensa ele adquirir esses 3 elétrons a mais, certo? Então, a carga de um cátion de magnésio vai ser uma carga mais 2 e de um ânion de nitrogênio uma carga menos 3. Correto? Então, vamos pensar aqui, ó, um cátion de magnésio, perdeu 2 elétrons. Magnésio, então, aqui, ó, magnésio, uma carga, ó, mais 2. Nitrogênio, ele ganhou 3 elétrons.
Ele tem uma tendência de ganhar esses 3 elétrons para fechar 8. Se ele tem uma tendência de ganhar 3 elétrons, ele vai ter uma carga o quê? Menos 3. Correto? Mais uma vez a regra se aplica. São números iguais? Não, não são números iguais. São números diferentes. São números diferentes, então, ó, a carga determina o coeficiente. A carga determina o coeficiente. Logo, como vai ficar aqui, ó, magnésio. Quantos magnésios? 3. Mg, 3. Quantos nitrogênios? 2. N2. Logo, a fórmula desse composto fica Mg3N2, correspondente à alternativa A. Beleza? Tem que estar prestando atenção nesses pontos, pessoal. Números iguais, ou seja, apenas um de cada basta, certo? Um complementa o outro. Números diferentes, usar a regra, ou cargas diferentes, melhor dizendo, usar a regra que a carga determina o coeficiente do outro, certo? A carga do cátion determina o coeficiente do ânion, a carga do ânion determina o coeficiente do cátion. Beleza? Apagando aqui então, pausa aí para copiar, pausa o vídeo, copia, pausou, copiou, vou apagar aqui então para ele dar continuidade na resolução. Então vamos lá. Exercício 11 agora. Exercício 11. A maioria das substâncias encontradas na natureza é constituída por um conjunto de átomos ou íons que se mantêm unidos por ligações químicas formando compostos moleculares iônicos e metálicos. Ok. Responda a questão proposta considerando os átomos genéricos dos diferentes elementos químicos a seguir. E daí ele fala que R, ó, questão 11, ele está falando aqui, ó, R possui R, que é um composto que possui um número atômico 12, certo? Ele fala que T possui um número atômico 9. Ele fala que X possui um número atômico de 8 e que W possui um número atômico 16. Pessoal, distribuição eletrônica aqui rapidinho. Aqui é o magnésio, basicamente. A distribuição eletrônica é igual ao do magnésio. Então vai terminar, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 4 com 10, 4 com 6, 10, mais 2, 12. Aqui, do T, vai ficar como? Ó, 1s2, 2s2, 2p, 5, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. X, 1s2, 2s2, 2p, 4. 2 mais 2, 4, mais 4, 8. E aqui no W, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, certo? 3p4. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 16. Certo? Então, já fizemos a distribuição eletrônica para dar continuidade no exercício. Daí ele fala, de acordo com a distribuição eletrônica de cada elemento, identifique cada átomo como metal ou não metal. Perfeito? Então vamos lá. Metal e não metal. Primeiro elemento, quantos elétrons ele possui na sua respectiva camada de valência? Camada de valência é a camada 3. Quantos elétrons? Ó, apenas 2. 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons na valência, qual que é a família dele? A família 2. A família 2A, ou melhor dizendo, a família dos metais alcalinos terrosos. Logo, é um metal ou um não metal? É um metal, pessoal. Então, aqui, ó, R, metal. Elemento T, camada de valência, camada 2. Quantos elétrons na valência? Aqui, ó, 2 mais 5, ou seja, 7 elétrons na camada de valência. Elementos com 7 elétrons na camada de valência estão localizados em qual família? Família 7, família 7A, família 17, ou seja, a família dos halogênios. Halogênios são não metais. Então aqui, ó, T, não metal.
Elemento X, olha lá, ó, camada 2 também, a camada de valência tem 2 mais 4, ó, 6 elétrons. 6 elétrons da valência, família 6A, família 16, ou a família dos calcogênios. Logo, metal ou não metal? Não metal. Por fim, W, qual que é a camada de valência? Aqui, ó, 3, 3, quantos elétrons? Ó, 2, 4. Ou seja, 6 elétrons da valência. Qual família? Igual à família do X. Um não metal, pessoal, um calcogênio, logo não metal. Importante lembrar dessa relação. São da mesma família, por quê? Porque ambos possuem 6 elétrons nas suas, ó, respectivas camadas de valência. Aqui está elemento genérico, mas isso aqui vai ser oxigênio, isso daqui vai ser um enxofre. Certo? Porque o número atômico é referente a eles. Certo? Então, metal, não metal, não metal, não metal. Ok? Letra B. Para cada caso, indica se a ligação entre os pares é iônica, covalente ou metálica. Então, ele fala aqui, ó, que isso aqui é um par, ele dá um... E esse aqui é um outro par. Par 1 e par 2, né, no exercício, né? Então, a primeira ligação, nós temos um átomo que tem 2 elétrons na valência, o outro tem 7. Ligação de metal com não metal. Logo, ligação iônica. Ligação iônica. Olha lá, ó. Já vamos até determinar como que vai ficar a fórmula, que é a resposta da C daí. Representar a fórmula iônica ou molecular de cada um dos conjuntos. Então, ó, qual que é a carga de R? R vai ter uma carga mais 2, porque ele vai perder esses 2 elétrons. Então, ó, R mais 2, T vai ter uma carga de quanto? Ele tem 7, logo ele recebe apenas 1 elétron. Ele tem uma carga menos 1. Então, ó, T menos 1. Pessoal, são iguais as cargas? Não, não são. Logo, então, a carga determina o coeficiente. A carga determina o coeficiente. Nesse caso aqui, então, vai ficar com uma forma molecular R1, ou só R, T2. Perfeito? Na segundo grupo, ligação de não metal com não metal. Ambos possuindo, ó, 6 elétrons na valência. Correto? 6 elétrons na camada de valência. Logo, pessoal, vocês possuem 6 elétrons na camada de valência. Mesma quantidade. Não metal com não metal. Ligação covalente. Então, ó. Ligação covalente. Como que fica a fórmula deles, pessoal? Eles vão compartilhar um com o outro quantos elétrons? 2 elétrons. Cada um vai fornecer 2 elétrons para formar uma ligação dupla. Vamos pegar aqui, ó, representando, ó, 6 com 6. Então, ó, X dupla W, ou a forma molecular ali, ó, XW. Perfeito? Super tranquilo. Exercício 12. Pausa no vídeo se quiser copiar no caderno, passar limpo na apostila. Pausa o vídeo, copie. Vou apagar o quadro, então, para darmos continuidade no exercício 12, 13 e 14. Beleza? Então, aqui, ó. Vamos lá. 12. PUC São Paulo. PUC Campinas, desculpa. Considere os seguintes compostos do enxofre. Daí, composto 1 é SO3, um dos poluentes responsáveis pela formação da chuva ácida. Temos o Na2SO4, sulfato de sódio, que é utilizado na obtenção do papel sulfite, e o sulfato de zinco, que componente da blenda, minério de zinco. Em relação ao tipo de ligação química que essas substâncias apresentam, é correto afirmar que, olha lá, vamos pegar aqui, ó, ele coloca exercício 12. Ó, trióxido de enxofre.
ele coloca o sulfato de zinco, certo? E não, sulfato de sódio, desculpa. E o aqui é sulfeto de zinco, NS. Sulfato de sódio, sulfeto de zinco, sulfeto. Sulfeto de zinco, exatamente. Sulfeto de zinco, sulfato de sódio e trióxido de enxofre. Então, trióxido de enxofre, que tipo de ligação que nós temos aqui? A metal com A metal, logo, ligação covalente. Ou molecular, pessoal. Ligação covalente ou ligação molecular. No segundo composto, que nós temos ali o sulfato de sódio. O sulfato de sódio, pessoal, a ligação do grupo sulfato com o grupo sódio é uma ligação iônica, certo? Por mais que entre o oxigênio e o enxofre seja ligação covalente, correto? Porém, o grupo sulfato com o grupo sódio é uma ligação iônica, é um sal, certo? Que vocês viram nas aulas posteriores. E aqui no sulfeto de zinco, nós temos um metal com A metal, logo, também em ligação iônica. Sulfeto de zinco, ligação iônica. Então, covalente ou molecular, iônica e iônica, alternativa correta, alternativa E. Beleza? Exercício 13. As figuras abaixo representam esquematicamente a estrutura de diferentes substâncias a temperatura ambiente. Daí na substância 1 nós temos lá um único composto, um do lado do outro. Na substância 2 temos dois compostos, um do lado do outro, também no arranjo. E na solução 3 nós temos ali uma substância, moléculas de 3 compostas por 3 átomos, 2 elementos simples e 3 átomos separados. Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar respectivamente. Pessoal, ele fala aqui, então tem os exemplos que ele pontua sobre ferro, dióxido de carbono e cloreto de sódio. Pessoal, ferro por si só é ligação metálica. Lembra como caracteriza a ligação metálica? Os átomos estão próximos, os núcleos estão próximos, e nós temos uma descentralização dos elétrons. Nós temos um mar de elétrons. Então, tem que lembrar disso. Ligação metálica, o ferro vai realizar. Logo, qual dos esquemas ali é correspondente a isso? O esquema 1. O esquema 1 ele vai comportar, ele representa muito bem a ligação metálica e átomos de ferro. Esquema 2, nós temos dois elementos químicos formando um retículo cristalino. Lembra lá da ideia da nossa conversa sobre ligação iônica, a propriedade de formar retículos cristalinos? Logo, então, pessoal, em temperatura ambiente, que é o que o exercício fala, o cloreto de sódio vai estar no estado sólido, concorda? De tal maneira, então, que ele vai estar na forma de um retículo cristalino. Então, alternativa 2, referente ao cloreto de sódio. E a alternativa 3, nós temos ali o 3 átomos, 2 elementos. Então, em temperatura ambiente, o dióxido de carbono, ou gás carbônico, ele vai estar em estado gasoso. Logo, então, a alternativa 3 corresponde à ligação molecular do dióxido de carbono. Então, 1, 2, 3, ferro, cloreto de sódio, gás carbônico. Qual a alternativa correta? A alternativa D. Certo? Então, lá, 13. A alternativa D é a correta. Por fim, Instituto Federal de Santa Catarina, em uma aula experimental de química, um aluno recebeu 2 frascos. Um deles continha cloreto de sódio e o outro açúcar comum, sacarose. Recebeu a recomendação de não testar o sabor das substâncias. Para identificar o conteúdo de cada frasco, o aluno dissolveu em água o conteúdo de cada um deles e em seguida testou a condutibilidade elétrica de cada solução obtinha. Considere o texto acima e leia as proposições abaixo.
Proposição 1. O cloreto de sódio é uma substância iônica, sendo que o cátion de sódio tem carga mais 1. Vamos lá. Ó, 14. Cloreto de sódio, certo? Como que fica a dissociação iônica desse composto em água? Vai ficar aqui, ó. Na+, Cl-. Concorda comigo, então, que é uma substância iônica? É uma substância iônica. O íon sódio, o cátion de sódio, vai ter uma carga mais 1? Vai ter uma carga mais 1. Logo, a afirmação 1 está correta. Afirmação 2. A sacarose é uma substância molecular e apresenta ligações iônicas entre os átomos. Pessoal, substância molecular apresenta ligação covalente, certo? Não é ligação iônica. Então, a afirmação 2 está errada. Afirmação 3. A solução que continha cloreto de sódio conduziu corrente elétrica. Correto. Vamos lembrar lá? Quando nós temos formação de íons em solução aquosa, com propriedade ocorre a condução de corrente elétrica. Correto. Então, a afirmação 3 está correta. E a afirmação 4. A solução que continha sacarose conduziu corrente elétrica? Não. Tem que lembrar disso. Compostos moleculares, quando dissolvidos em água, eles não conduzem corrente elétrica. Existe a exceção dos ácidos, mas os ácidos sofrem ionização, como nós já vimos na aula de ácidos. E a gente vai corrigir posteriormente os exercícios. Porém, compostos moleculares por si só, quando dissolvidos em água, não conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque não geram íons. Beleza? E, afirmação 5, o cloreto de sódio é amontoado de cátions de sódio e íons de cloreto, conhecido como retículo cristalino iônico. Correto. Isso é muito coerente com o exercício anterior. Sódio, o cátion de sódio, o cloreto, o ânion de cloreto, eles formam ligações iônicas. Em temperatura ambiente, eles estão organizados na fórmula de retículos cristalinos. Certo? Então, a formação 1, 3 e 5 está correta. Logo, a alternativa correta na 14, pessoal, alternativa B de bola. Perfeito? Pessoal, então, exercícios corrigidos. Aguardo vocês nos próximos vídeos, na qual estarei corrigindo os outros exercícios que eu já propus para vocês. Certo? Grande abraço, professor André. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até!